Neste vídeo, falaremos um pouco sobre a obesidade, sinais de alerta, possíveis métodos de prevenção e possíveis maneiras de lutar contra a doença. A obesidade pode ser definida como doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e que acarreta repercussões à saúde, com perda importante na qualidade e no tempo de vida. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define a gravidade da obesidade em graus, sendo o grau 1, moderado excesso de peso, que pode ser situado pelo IMC entre 30 e 34,9 kg por metro quadrado. Já a obesidade de grau 2, obesidade leve ou moderada, com o IMC entre 35 e 39,9 kg por metro quadrado. A obesidade grau 3, obesidade mórbida, na qual o IMC ultrapassa 40 kg por metro quadrado. Vários distúrbios fisiopatológicos são causados pela obesidade, principalmente nas pessoas com IMC acima de 30 kg por metro quadrado. Podem ser citados os distúrbios cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, doença cerebrovascular, trombose venosa profunda, entre outros. Distúrbios endócrinos, diabetes mellitus tipo 2, hipotiroidismo, infertilidade e outros. Distúrbios respiratórios, apneia obstrutiva do sono, síndrome da hipoventilação, doença pulmonar restritiva. A obesidade ainda pode gerar disfunções gastrointestinais, distúrbios dermatológicos, como estrias e papilomas, distúrbios músculos-esqueléticos, como osteoartrose e defeitos posturais, neoplasias, como câncer de mama ou próstata, distúrbios psicossociais, como sentimento de inferioridade e isolamento social, e outras implicações, como o aumento do risco cirúrgico e anestésico, e também a diminuição da agilidade física. Neste vídeo, vamos estar abordando os principais sinais e formas de prevenção para obesidade e sobrepeso. IMC é um indicador importante e muito usado para diagnosticar sobrepeso e obesidade, sendo inferior a 18 baixo peso e acima de 25 sobrepeso. Acima de 30 é classificado como obesidade, existindo os graus da doença, sendo o grau 1 até 34,9, grau 2 35 a 39,9 e grau 3 acima de 40. Circunferência abdominal. Outro indicador importante é a circunferência da cintura. Ela nos indica o risco para doenças cardiovasculares, como aterosclerose, infarto e hipertensão, por exemplo. As referências são para homens: sem risco abaixo de 94 cm, risco moderado de 94 a 102 e alto risco superior a 102 cm. Para as mulheres: sem risco abaixo de 80 cm, risco moderado de 80 a 88 e alto risco superior a 88 cm. Outros sinais para a obesidade e sobrepeso são: fator genético. É possível identificar alguns fatores e indicadores de genética na obesidade, como obesidade na infância ou adolescência. O risco de desenvolver a obesidade é maior na presença de história familiar de obesidade mórbida, como IMC superior a 40 ou com níveis mais moderados de obesidade, como IMC inferiores a 40. Efeito do estresse no apetite. Pessoas com sobrepeso ou obesidade tendem a se isolar socialmente e ter sentimentos de inferioridade. Com isso, aparecem sintomas de ansiedade, depressão, nervosismo e o hábito de buscar o prazer no alimento. Diante desses problemas, acontece assim a relação entre estresse, compulsão por comida palatável, como alimentos gordurosos e doces, transtorno de compulsão alimentar e obesidade.
Redução do sono e melatonina. A melatonina funciona como um hormônio cronobiótico. Esse hormônio regula o ciclo circadiano e é produzido na hora do sono. O ciclo circadiano controla tempo de digestão, absorção e metabolização de nutrientes, regulação hormonal e metabólica, apetite, ingestão e comportamento alimentar. Por isso, a falta de um sono adequado tem influência no ganho de peso excessivo. Estudos apontam uma relação inversa entre horas dormidas e IMC, ou seja, menor horas dormidas, maior o IMC. Também indica uma diminuição da leptina, que é um hormônio relacionado ao gasto energético e fome, e aumento da grelina, hormônio que regula a fome, reduzindo a sensibilidade da insulina, podendo assim desenvolver uma diabetes do tipo 2. Prevenção. Aqui vai algumas dicas usuais para o seu dia a dia. Usar a pirâmide alimentar como referência para a proporção de cada tipo de alimento, pois ela nos indica o grupo de alimentos saudáveis que podemos consumir no dia. Fazer melhores escolhas, como diminuir alimentos ultraprocessados, como bolacha recheada, miojo e refrigerantes, e consumir maior variedade de frutas, verduras e legumes in natura, que são ricos em fibras, vitaminas e minerais. Ingerir alimentos com maior saciedade, como os ricos em fibras, e reduzir aos poucos os maus hábitos alimentares. A recomendação de consumo ideal de fibra deve ser entre 25 e 30 gramas por dia. Estar sempre de olho nos rótulos dos alimentos, principalmente nas quantias de caloria e tipo de gordura por porção. Estar sempre em contato com um especialista no assunto, como os nutricionistas e endocrinologistas, pois é um processo longo. Combater a desinformação sobre os alimentos, buscando esclarecer suas dúvidas sempre com alguém de confiança, como no site do Conselho Federal de Nutrição, CFN, nutricionistas e endocrinologistas. Praticar exercícios físicos regulares, pois representam 20 a 30% do gasto energético total no dia, podendo ser 30 minutos de caminhada ou exercício em casa. Escolha alimentos com baixas densidades alimentar e com alta saciedade, como cereais integrais, tubérculos, vegetais e legumes. Se possível, escolha levar o alimento feito em casa, evitando comer fora, e escolher opções de alimentos in natura. Para isso, é interessante fazer marmitas e deixar congelada para a semana, facilitando no dia a dia.